Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindo ao nosso programa Em Destaque aqui na TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar com você nessa edição sobre o petróleo no Espírito Santo, a importância dos números dele na nossa economia e, claro, tudo que faz girar em torno desse setor. Até porque os dados levantados pela Federação das Indústrias do Espírito Santo mostram já uma potência do setor de petróleo e gás no Espírito Santo. E o nosso convidado aqui presente hoje vai falar muito mais sobre isso. É Nathan Dir, ele que é gerente de ambiente de negócios do Observatório Findes, que está conosco então no nosso Em Destaque. A quem, claro, a gente agradece a presença. Bem-vindo, Nathan. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. Bem, o nosso programa então hoje vai até destrinchar um pouco mais sobre os dados da 8ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural aqui no Espírito Santo. Nathan, que domina muitos números, também pode nos trazer contextos aqui, né, Nathan? Acho que, de maneira geral, o que a gente pode falar do setor? O que apareceu no anuário em relação aos dados do petróleo e gás? Importante ali trazer que o setor de petróleo aqui no Espírito Santo, ele é um setor muito representativo para a economia local. Então, a gente está falando de um setor que representa hoje 6% do PIB do Espírito Santo e é o principal setor industrial do estado. Atualmente emprega ali mais de 15 mil pessoas diretamente, com mais de 600 empresas atuando aqui no Espírito Santo. E ali a gente traz um dado ali no anuário, que acho que é importante destacar aqui, que é o salário médio desses trabalhadores que trabalham nessa indústria aqui do Espírito Santo. Hoje ele possui um salário médio de R$9 mil, é um salário muito alto, alto até para a realidade ali do setor industrial, que apresenta historicamente salários mais altos na economia. Mas é um salário médio, né? E a média ali, acho que faz importante destacar aqui, que a média é uma medida que pega todos os salários. Então vai pegar os maiores salários e os menores ali. E certo. Na média tem um salário de R$9 mil aqui para o Espírito Santo. A contrapartida desse salário é que é um setor que exige muito qualificação profissional, exige habilidades ali bem específicas ali para atuação nesse setor. E aí a contrapartida é uma remuneração acima da média da economia mesmo. Que bom. A massa salarial, então, já impactada por esse setor, representativa, né? Até com esses valores que o Nathan acabou de dizer. Até isso já desperta a sua atenção para o que essa conversa vai te apresentar. Até porque o anuário já vem apontando também crescimento nesse setor, Nathan? Exatamente. A produção de petróleo aqui no Espírito Santo, ela passou por algumas fases. O que a gente analisa ali no observatório é que se a gente for pegar a produção no Espírito Santo de petróleo e de gás natural, e aí um destaque que a produção no Espírito Santo, ela é associada, a produção de petróleo é associada à produção de gás natural. Tá. Então o comportamento das duas segue o mesmo comportamento ali. E aí, se a gente vai avaliar essas fases da indústria ao longo do tempo, a gente pega ali antes de 2010, você tinha uma produção muito pequena e pouco significativa no cenário nacional. A partir de 2010, você vê um crescimento muito expressivo da produção de petróleo e de gás natural no Espírito Santo. O Espírito Santo chegou a ocupar a 2ª posição por um bom tempo, o 2º maior produtor entre todas as unidades federativas. Isso é um dado que traz para a gente a relevância e o peso desse setor no Espírito Santo. E ali, depois de 2019, a gente passou a ocupar a 3ª posição. A gente perde ali para São Paulo, que passa a registrar uma produção significativa na bacia de Santos. E o Espírito Santo fica em 3º lugar ali na produção de petróleo e em 4º na produção de gás natural. E aí, o que a gente observa ali? Né? Após 2016, a gente atinge um pico de produção com a parcela significativa da produção do pré-sal. E aí depois a gente começa a registrar taxas decrescentes de produção. Então a produção foi caindo ali mesmo. E a gente chega em 2022 com o menor nível de produção do Espírito Santo. Sim. E em 2023 a gente tem uma virada ali, né? A gente teve uma virada de um aumento de produção. E aí, analisando as informações ali no observatório, junto com o time lá, a gente chegou à conclusão que a gente estava vivendo ali o início de uma nova fase para o Espírito Santo. Uma fase que a gente teve o declínio da produção desde 2016 e 2023 sinalizando um marco ali para o estado de aumento de produção. 2024, isso frustra um pouco esse cenário que a gente apresenta queda na produção, só que a gente apresenta queda por um evento muito específico. A gente teve o comissionamento da Maria Quitéria no Parque das Baleias, é uma área de petróleo no sul do estado, uma área de petróleo com uma alta produtividade,
E esse comissionamento da plataforma, o que seria isso, né? Que fica um pouco, às vezes, confuso. Traduzir, né? Traduzir. Esse comissionamento, a gente tinha uma plataforma ali nessa região que produzia petróleo. Essa plataforma ela foi trocada por uma outra plataforma. Nesse momento de troca de material de plataforma, você tem a interligação dos poços. Então, nesse momento ali de trazer uma nova plataforma para a área, a gente teve uma queda de produção, esperada e aguardada. E aí 2024 frustrou um pouco ali esse cenário, mas 2025 já começou com dados muito positivos para esse setor. E que revela que o que a gente estava desenhando ali para que a gente visualizava dos dados ali para 2023, certo, de fato está acontecendo. O Espírito Santo vive uma nova fase dessa exploração. Após passados ali o declínio da produção desde 2016, 2023 e agora 2024 e os primeiros meses de 2025, vem sinalizando que o Espírito Santo está nessa nova fase de aumento de produção. Essa nova fase de aumento de produção de petróleo e gás não chega próximo ao que foi produzido em 2016, por exemplo. No auge. No auge, que ali a gente produzia pouco próximo ali a 400 mil barris de petróleo na média ali diária, em todo o ano. A gente chega em 2024 com uma produção próxima de 154, muito abaixo dessa produção, mas com expectativa de aumento, né? O que a gente está falando de um aumento ali até 2027, mais ou menos, da produção desses insumos aqui no estado. Por isso que quando nós temos os dados analisados, explicados, né, e também aqui traduzidos, para a gente se possa chamar assim, né, pela equipe da Federação das Indústrias do Espírito Santo, né, o Natan representando todos eles, que trabalham inclusive no observatório, a gente passa a ter mais compreensão até de tudo que já vivemos. Porque as pessoas acham, não, mas o petróleo já acabou, já deu, passou aquele auge. Não, são movimentos que os dados vão mostrando, inclusive, uma retomada agora muito importante de 2025 para 2027, que o anuário, o Natan acabou também de nos explicar, mas é bom, inclusive, saber qual é essa potência do movimento comparado ao que tudo que já tivemos, realmente perto desse auge de 400 mil barris por dia, 150 mil, né? Vai parecer menor, e realmente mas comparado com o ano anterior, ou os últimos 5 anos, né? Isso já está mostrando essa relevância maior para a indústria do Espírito Santo, a indústria do petróleo e gás capixaba, que se firma, então, aí como, de novo, um importante incremento da nossa economia, né, Natan? E eu queria até que você pudesse explicar, porque tudo isso, se a gente lembrar dos dados, Natan falou aqui do pré-sal, a gente teve realmente esse auge por causa dessa exploração. Mas, e a exploração em terra, tão falada ultimamente, será que está apresentando também relevância? E aí, Natan, como que a gente está configurado, de onde vem esse petróleo, né? Do mar, da terra, o que está compondo esse número? A exploração e produção de petróleo no Espírito Santo, no Brasil de forma geral, ela começa em terra. Então, a gente tem o avanço das pesquisas ali na década de 50, 60, de onde se poderia ter reservatórios em terra. E aí, na medida que foram encontrando, a Petrobras ali liderando esse processo, foi encontrando essas reservas, se avança para o mar. E aí a gente começa ali nas pesquisas muito próximo à costa e depois evoluindo, né, para os chamados, para a produção ali, depois tendo reservas na produção da camada do pré-sal. No Espírito Santo, essa produção no onshore, ela, de forma mais conjuntural, recentemente a gente teve um aumento do número de empresas que atuam nesse mercado aqui no estado. Isso muito propiciado ali pela agência ANP, que é a agência que regula esse mercado no Brasil, que ela desde 2016 ela vem promovendo várias medidas ali para aumentar o número de pequenas e médias empresas atuando nesse setor. Para acontecer uma descentralização mesmo desse mercado, porque você tem áreas que para grandes petroleiras como a Petrobras, uma Shell, às vezes dentro do plano de negócio não faz tanto sentido uma atuação no onshore. Mas para uma pequena e média empresa é um ativo muito relevante. Então teve esse movimento ali de trazer mais formas dessas empresas entrarem nesse mercado pela agência, e também teve o plano de desinvestimento da Petrobras. A Petrobras ela passou por uma readequação do seu plano de negócio, ao qual alguns ativos não faziam mais parte ali da cartela de ativos da empresa. Com isso, você teve a venda ali de alguns campos no Espírito Santo que passaram para outras empresas. Isso foi um movimento muito importante aqui para o setor de petróleo e gás no estado, que além de trazer novos players para o setor, a gente viu o crescimento da produção de petróleo em terra, né, que a gente chama de onshore. E isso, ao longo dos últimos anos ali,
nos últimos 3, 4 anos, tem significado muito para a região. Então, se você pegar desde 2020, a gente teve descobertas significativas de petróleo em terra em Linhares e São Mateus. E são essas descobertas que a gente está planejando, projetando um cenário de crescimento da produção onshore até 2030, diferente do offshore, que a produção a gente projeta um crescimento até 2027, que é uma produção, apesar de ser um volume de produção menor em terra, ele tem uma janela ali maior de projeção de crescimento. Que excelente. Então a gente tem essa distribuição até geográfica para entender sobre o petróleo no Espírito Santo, né? Vamos chamar assim, né? O onshore é o petróleo tirado da terra, né? Das áreas desses campos, São Mateus e Linhares principalmente, mas tem ali algumas interseções entre os municípios da área, assim como do offshore, que é no mar, né? Principalmente os campos do pré-sal aqui no Espírito Santo, nas áreas ao sul, não é isso? Exatamente. Tem também, né, algumas áreas ao norte, mas é por isso que distribui bem a indústria no Espírito Santo, né? Com perfis diferentes, claro, mas está aí pelo nosso território, norte a sul, né? Eu acho que é importante também ressaltar essa influência dos seus diferentes modos de explorar, mas atendendo, atingindo todo o nosso estado nessa geografia, né? Exatamente. Você tem a produção no norte ali, que é em terra, e no sul do Espírito Santo ali, Presidente Kennedy, Marataízes, Piúma, a produção offshore, que é a produção em mar. E também a gente tem aqui, que pega a confrontação com Vitória, o Campo de Golfinho e mais ao norte ali o Peruá. Então essa é a configuração de produção no estado. Só que ele é um setor que ele está em basicamente todos os municípios do Espírito Santo. E eu vou te explicar por quê. Porque a gente tem a cadeia fornecedora. Essa cadeia fornecedora, ela fornece equipamentos, bens e serviços para as petroleiras atuarem. E ao longo ali desde os anos 2000, o que a gente presenciou é que a cadeia fornecedora no Espírito Santo ela vem crescendo e oferecendo serviços cada vez mais tecnológicos e cada vez mais personalizados para essas petroleiras atuarem no estado. Então, por mais que a gente está se tratando de um recurso finito, hoje a gente tem a atuação dessa cadeia fornecedora de bens e serviços não só para as petroleiras que atuam no Espírito Santo. É uma cadeia que se especializou num nível que ela tem de outras regiões do Brasil. Então, por ser um setor que demanda muita tecnologia e muitos serviços especializados, isso é um destaque muito positivo para o Espírito Santo, né? Porque você tem empresas hoje que prestam serviço para uma Petrobras, para uma Shell, para uma BW, que são grandes petroleiras que atuam até em áreas do mundo inteiro. Então, isso é bem importante trazer. Excelente observação, porque mostra, né, esse avanço do Espírito Santo, mesmo que a gente tenha tido as quedas que você falou inicialmente, né, para entender como é que esse movimento foi importante para criar essa base, né, de fornecedores também, porque a cadeia do petróleo é global, né? Se a gente pensar assim, se você fornece hoje, né, por uma dessas empresas aqui no estado, mas elas estão em tantas outras áreas do mundo. Se você pode até analisar assim também, Nathan, né, é isso que leva a relevância tanto para a economia do Espírito Santo quanto para o nosso, né, articulador de todo esse setor, né? Exatamente. O setor hoje, como você bem trouxe, a atuação dele é global. E os desafios dele acabam sendo global também. Então, quando a gente fala dessa cadeia fornecedora, das empresas que atuam no Espírito Santo, quanto mais produtividade essas empresas conseguem internalizar, mais elas conseguem adentrar outros mercados. E isso acaba sendo muito produtivo e muito importante para a economia do Espírito Santo. Principalmente se você pensar que é um setor que gera hoje de recurso de royalties e participações especiais um volume muito significativo. Então, isso é muito importante tanto para os cofres públicos, tanto para as empresas que atuam nesse segmento. Então, é um fator relevante assim, do segmento. Excelente. E o setor requer investimentos milionários, até pela proporção que tem e pelo valor que é trabalhado ali. A gente entende, né, o valor do petróleo também como, né, uma mercadoria aí internacional. A gente vai saber disso na volta, então, do nosso Em Destaque, além de explicar os investimentos previstos para essa área aqui no Espírito Santo, também tentar traduzir para você por que fala tanto de Maria Quitéria, por que fala tanto de Campo das Baleias, o que isso tem a ver com toda essa indústria. Esses nomes, a gente se aproxima ainda mais deles, então, na volta do nosso Em Destaque, já já.
De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã, na TV Sim SBT, falando sobre a indústria do petróleo no Espírito Santo. Petróleo e gás, os dois andam juntos nessa nossa indústria que inclusive já está projetando crescimentos até 2027, até 2030. A gente teve ali, né, uma explicação importante entre exploração em terra, entre exploração em mar no nosso Espírito Santo, até usando os termos, né, onshore, offshore, junto com o nosso convidado aqui que está traduzindo tudo isso para a gente hoje, Natan Dir, ele que é gerente de ambiente de negócios do Observatório Findes, a Federação das Indústrias do Espírito Santo. O Natan, porque ele domina muito os dados da área, até porque ele ajudou a produzir, né, o 8º anuário, a 8ª edição do Anuário da Indústria de Petróleo e Gás Natural do Espírito Santo. Portanto, isso nos aproxima ainda mais desse setor, né, quando ele aceita o convite para vir conversar com você nessa nossa audiência, nos aproximar desses dados que a Federação acompanha tão bem no Espírito Santo há tanto tempo, nos explicou os altos e baixos que tivemos, né, na indústria do petróleo no Espírito Santo, mas a gente quer avançar ainda mais nesse nosso conhecimento. Por quê? Porque tem investimento previsto, né, Natan, para os próximos anos, ou pelo menos até 2030, né, um avanço em dinheiro aplicado no Espírito Santo. Então, Natan, quais são os dados aí previstos até 2030? No Observatório da Indústria, a gente faz um trabalho muito minucioso de exatamente procurar esses investimentos, confirmar esses investimentos com as petroleiras para trazer mais previsibilidade para os atores que atuam no setor de petróleo e gás e também para o governo. Porque quando você sabe que um investimento está vindo, você consegue se preparar para ele, incluindo a cadeia fornecedora, que a gente acabou de comentar. Essa cadeia fornecedora ela pode se programar para fornecer bens e serviços ali para essas empresas. E essa leitura que a gente faz no Observatório Findes é muito importante exatamente para trazer previsibilidade para os atores que atuam nesse segmento. O que a gente mapeou esse ano foi que o Espírito Santo, até 2030, vai receber 44 bilhões de investimento, 44 bilhões de reais em investimentos até 2030. Isso é um volume de investimento muito significativo. A gente faz o acompanhamento de todos os investimentos produtivos para o Espírito Santo e aí a gente vê que o setor de petróleo e gás ele representa ali próximo a 40% do total de investimento que o Espírito Santo vai receber até 2030. Então a gente está falando de montantes muito representativos para a economia do Espírito Santo. E aí se a gente pensar onde que esses investimentos estão sendo alocados, o principal dele é na exploração e produção de petróleo. Então, a gente tem investimentos ali no sul do Espírito Santo, no Parque das Baleias. Temos investimento mais ao sul, que é no campo de Arru. E também temos investimentos no campo de Golfinho. Esses são os principais. Golfinho é um campo que fica aqui em confrontação com o município de Vitória. São os principais investimentos mapeados ali dentro do anuário. Você falou desses 3 campos, são os principais então para receber esse aporte de dinheiro e recursos, né? Exatamente. Ali você tem um conjunto de alguns campos e nesses campos você tem a produção em alguns poços. Então são vários poços conectados nas plataformas de petróleo. Então a gente tem ali a P57, que é uma outra plataforma que atua dentro do Parque das Baleias, e agora a Maria Quitéria, que entrou em operação desde outubro do ano passado. Excelente. E aí a Maria Quitéria é parte desse investimento que a gente mapeou, da Petrobras, que opera nesse parque. E a Maria Quitéria, ela foi comissionada, né? E aí a gente tem a entrada em operação. Mas ela não atingiu 100% da sua capacidade. A expectativa é que ela atinja esse ano. E com isso a gente possa produzir mais petróleo e mais gás natural. Por isso que a previsão de aumento também está baseada nela, né? Exatamente. Ah, que legal. Exatamente. Por isso que é bom a gente entender, né, mais da indústria do petróleo e gás aqui no estado, inclusive com a explicação do Natan Dir aqui com a gente hoje. Agora, Natan, também no mar, você falou de descobertas em terra, né? Mas no mar também dá para estimar que se tenha, não sei se a palavra é descoberta propriamente, mas que aquele campo que já foi sondado, ele passe a produzir ou aumente a produção dele? Isso, são pesquisas que são realizadas na etapa de exploração. Então, quando uma petroleira ela ganha o leilão lá na Agência Nacional do Petróleo para ter o direito de produzir, de explorar e produzir determinada área, ela realiza ali as pesquisas exploratórias, são as pesquisas geológicas, né? Então, ali você tem uma série ali de tecnologias que você consegue ter uma estimativa se ali existe petróleo e em que quantidade existe ali de volume de petróleo e ou gás natural. E aí, ainda nessa fase exploratória, são perfurados alguns poços, isso ainda sem o sistema de produção ali, exatamente para verificar o que tem. Então, são
poços que você perfura para saber se tem petróleo, se tem gás ou não tem nada. Então, é feita essa perfuração, a Petrobras, a Shell, a Bedraba, elas atuam nessas pesquisas e a ideia é exatamente procurar saber o nível do reservatório ali. Tendo o reservatório tendo mapeado esse petróleo, esse gás natural ali que está a quilômetros de distância da costa e num quilômetros de profundidade, você precisa saber se isso é ou não comercial. Porque você tem que ter um volume de produção significativo para você conseguir montar uma estrutura de produção e uma estrutura para escoar esse petróleo ou esse gás natural. Então, se você pensasse em uma estrutura igual está sendo feita no Parque das Baleias, que está trocando o sistema de produção, são investimentos enormes ali para mudar isso tudo. O combustível fóssil, né, passa por toda uma discussão, né, sobre substituições, mas como o mundo até agora foi baseado no consumo dele, por isso que a exploração sempre vai ter ali um estudo muito claro, atento, né, detalhado para saber se a retirada dele, como no caso aqui do Espírito Santo, do mar ou da terra, né, é viável ou não economicamente. Acho que isso é um ponto importante. Do mesmo jeito que essa mesma pauta vai olhar para o gás natural, né, e o gás natural tem ali toda uma questão, se as pessoas olham, ambientalmente responsável pela questão, né, do resultado da queima do gás, que é muito menos agressiva do que o resultado da própria queima do petróleo em si. Mas o gás também aparece, né, no anuário, né, Nathan? Qual é a radiografia que o gás natural tem no Espírito Santo? Exatamente. O que a gente avalia é que o gás natural ele é um combustível de transição. Então, a gente tem uma discussão sobre transição energética, isso é uma transição no mundo inteiro, de como a gente faz para migrar de uma matriz concentrada em combustíveis fósseis para uma matriz mais limpa. Isso visando ali as N questões que estão em volta dessa discussão, como o aumento da temperatura no planeta. Todos esses pontos ali, eles não são pontos questionáveis, são pontos que a transição energética ela precisa acontecer. Só que o que a gente analisa é que é uma janela ali até 2050, né, que você tem dessa transição acontecer. E até ali 2050 o petróleo vai continuar como um combustível muito importante, tanto na geração de energia como na geração dos produtos da cadeia do petróleo. E o gás natural, ele surge nesse meio aí, porque o gás natural ele é menos poluente. E aí ele surge como um combustível de transição. Enquanto você está migrando para uma matriz mais limpa, o gás natural ele pode ser um aliado estratégico mesmo nessa matriz energética. Porque hoje você já tem uma infraestrutura instalada em todo o mundo, isso daí não só no Espírito Santo, uma infraestrutura para tratar esse gás e para escoar esse gás. E você tem reservas de gás em todo o mundo, então, e é um combustível menos poluente e muito utilizado ali para se gerar energia. Então, se fala muito nele como um combustível de transição. E o Espírito Santo tem reservas significativas de gás, tem produção significativa de gás, o que coloca a gente numa posição muito estratégica nessa transição energética. Porque você tem reservas ali, tem produção, tem infraestrutura instalada, que pode colocar o Estado ali num patamar ali de... avançado ali dentro dessas questões de transição energética. Por isso que com essas reservas e também com essa questão então da nossa proximidade dos locais de exploração, pode fazer com que a atração de investimentos, até de indústrias fora dessa área do petróleo e gás, com tantos outros, né, investimentos que podem acontecer, utilizando justamente esse gás que aqui no Espírito Santo está muito perto da costa. Se a gente comparar com outros locais, pelo menos eu entendo assim que é mais perto do que outros, né? E até isso é uma vantagem para a gente, né, Nathan? É uma vantagem muito competitiva. Então, quando você tem a precificação desse gás para o uso industrial, e quando eu falo uso industrial, é uma indústria cerâmica, é uma indústria metalúrgica, que utiliza esse gás para gerar calor no seu processo produtivo ou utiliza ele em algum processo químico mesmo. Então, essas indústrias, o preço do gás é sensível na sua planilha de custos ali. Então, ela tenta atuar e se alocar em locais próximos de onde está localizadas as reservas, exatamente para o custo de produção, de escoamento ali ser menor. Então, o Espírito Santo ele tem esse benefício competitivo mesmo, de poder atrair ali um parque de indústrias ali focado nesse consumo de um gás mais barato. E aí, podendo reduzir, deixando essas indústrias mais competitivas, seja nacionalmente ou internacionalmente. Por isso, além da cadeia de
fornecedores, que foi uma abordagem ali do nosso primeiro bloco aqui com o Natan. E até por isso, né, o Espírito Santo pode trabalhar em muito mais da chamada economia verde, se a gente pensar assim, é a transição, como o Natan bem lembrou, mas já dá indícios de como os investimentos futuros podem garantir o avanço, né, não só econômico, mas social também do Espírito Santo. E aí, Natan, acho que o nosso tempo também já vai terminando. Esse avanço, né, que eu falo agora é muito também traçado pelos números sempre que o Observatório Findes, né, divulga relatórios não só, divulga anuários não só do petróleo, né, mas também de tantas outras áreas. Como que é esse trabalho, né, para a gente também entender com vocês lá dentro? Analisar tantos números, tantos dados, tantas empresas, né? Como é que faz todo esse gerenciamento de números assim também? Fábio, o que a gente escuta, assim, que dados e informações é o ativo mais valioso que a gente tem hoje, né? Então, lá no Observatório, a gente tem um cuidado muito grande de gerar essa informação. Então, vai desde pegar esse banco de dados, analisar, estratificar ele, verificar, gerar gráficos, tabelas, ter insights em cima daquilo, ter alguém analisando. Isso impacta muito porque produzir o conhecimento, além de demandar tecnologia, capital humano, conhecimento, ele é uma produção que demanda tempo também, né? Então, isso lá no Observatório a gente tenta casar todas essas variáveis para gerar informação que seja confiável, de qualidade e o mais importante ali, que seja atualizável. E é por isso que a gente traz ali o documento do anuário a todo ano mesmo, por ser o anuário. E a ideia é essa, da gente sempre pautar o setor com o que está acontecendo nesse setor ao longo do ano. E sinalizar, olha, esses são os desafios, aqui a gente está projetando uma produção significativa até tal ano, aqui é a carteira de investimento, aqui a gente está sinalizando que determinada região está descobrindo mais petróleo, que aí o setor como um todo pode atuar ali com mais informação mesmo, claro, né, com mais previsibilidade. E por que não com olhar internacional até, já que como a gente falou da cadeia de fornecimento pode ser ampla assim, o mercado internacional olhando, Espírito Santo tem dados ali para apresentar, o movimento está muito claro, é transparente, né? Então isso acho que engloba o que, se eu posso dizer aqui, o ambiente de negócios, né? E impacta tão positivamente, e a Findes, né, através de toda a sua estrutura, coloca isso à disposição, né, tanto do empresariado quanto da população, né, Natan? Exatamente, a gente faz esse trabalho de levar a informação a todos os atores do Espírito Santo. Então, entrando no nosso site lá, todos podem olhar os nossos produtos. A gente tem a frente de petróleo, mas a gente também trabalha com outras frentes. Tudo que acaba impactando o ambiente de negócios aqui no Espírito Santo, a gente vai estar com o dedinho lá. E aqui também, com certeza, no nosso Em Destaque. Nosso tempo está se esgotando, então a gente agradece muito sua presença pelos números traduzidos aqui para a gente, mas indicando que todo esse trabalho, então, vai ter uma relevância. Aqui esse espaço vai estar aberto também. Muito obrigado, viu, Eu agradeço, viu, Fábio? Que bom. E agradecemos, então, também a você que acompanhou o nosso Em Destaque, sabendo agora muito mais sobre a indústria do petróleo e gás natural do Espírito Santo. Não deixe de acompanhar aí os endereços que nós deixamos, então, para você ter acesso a tantos outros materiais também da Federação das Indústrias do Espírito Santo. E, claro, o convite para você voltar na próxima edição. Esperamos você. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.